Bom dia, Matheus. Bom dia, Duda. Bom dia, Lara. Bom dia, Ayrton. Estão me ouvindo direitinho? Bom dia, Yane. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Deixa o pessoal chegar aí para a gente continuar. Começar, aliás. Bom dia, Samuel. Deixa eu ver aqui, quem mais? Eu não falei. Acho que eu falei com todo mundo. Bom, vamos lá. Depois o pessoal vai entrando aí. Bom dia, Sara, que eu não falei. Quem mais? Pedro, que entrou agora também. Bom dia. Vamos começar. Bom, meus queridos, bom dia a todos aí. Quem eu não falei individualmente. Na última aula, nós paramos na parte de transformação de escalas termométricas, tá? Então, nós falamos de termometria, e aí nós vimos que existem diversas escalas, tá? Falei para vocês que qualquer pessoa pode criar uma escala. Oi? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Então é o seguinte. Deixa eu desligar essa câmera aqui para melhorar aí qualquer coisa a transmissão. Abra o microfone se tiver qualquer problema aí, me falem, por favor. Bom, então nós vimos que existem diversas escalas que são utilizadas, tá? Mas a gente vai estudar as três principais, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Falamos que existe uma relação entre elas porque todo termômetro é igual, no mundo todo, qualquer lugar, o termômetro é o mesmo. A única coisa que muda é a graduação, a escala termométrica que é utilizada, certo? O termômetro ele é composto por um tubo capilar de vidro com uma substância termométrica, que eu já disse para vocês, que são as substâncias que apresentam aquelas três características de boa condutividade, boa dilatação e alta densidade, para poder ser utilizada como substância termométrica. Geralmente é o mercúrio. Existem alguns tipos de álcool também que são utilizados, tá? Em termômetros industriais, mas esse termômetro caseiro que a gente utiliza, ele é com mercúrio, tá? Bom, e aí, como eles são iguais, o que vai acontecer? Quando você botar o termômetro, qualquer termômetro, numa substância, ele vai entrar em equilíbrio com a substância, receber calor dessa substância e ele vai dilatar, registrando aqui a temperatura da substância, certo? Independente dele estar na escala Celsius, na escala Kelvin ou na Fahrenheit,
Se é a mesma substância, é o mesmo mercúrio, ele vai subir e atingir exatamente o mesmo nível, certo? Então, a temperatura atingida em cada termômetro vai ser diferente, única e exclusivamente porque a escala é diferente. Porém, o nível de coluna do mercúrio que ele vai atingir é exatamente igual, porque a mesma substância vai receber a mesma quantidade de calor, entrar em equilíbrio térmico e vai dilatar da mesma forma. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Tá tranquilo? Bora, pessoal, me deu um retorno aí. Tranquilo. Ótimo. Então é o seguinte, todo termômetro ele vai sofrer a mesma dilatação, porém a graduação vai ser diferente. Eu disse para vocês que nós temos as três principais escalas, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Cada escala recebeu o sobrenome do cientista que estabeleceu essa escala. Como é que estabelece uma escala? Você atribui um ponto inferior e um ponto superior na sua escala, certo? Esse ponto superior e esse ponto inferior, ele tem que corresponder ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição da água, que a água é o nosso parâmetro, tá? Então, na escala Celsius, que é a escala que nós utilizamos aqui no nosso país, no Brasil, você tem o ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius, tá? Então, 100 graus é o ponto que a água evapora, entra em ebulição, e 0 graus é o ponto que a água entra em fusão, tá? Que ela derrete. Então, se estiver no estado sólido, o gelo começa a derreter a 0 graus. Se você continuar aquecendo essa água líquida a 0 graus, quando chegar a 100, ela vai ebulir, evaporar. Na escala Fahrenheit, que é a escala utilizada nos países de origem inglesa, tá? Então, por exemplo, Estados Unidos teve origem inglesa, foi colonizado por ingleses. Ele vai utilizar essa escala como padrão, assim como qualquer outro país da Europa utiliza a escala Fahrenheit. Então, nós temos ponto de fusão 32 graus Fahrenheit, então a água nessa escala ela derrete, né, se estiver no estado sólido, a 32 graus Fahrenheit e vai ebulir, evaporar a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, escala absoluta, nós temos 273 Kelvin para o ponto de fusão e 373 Kelvin para o ponto de ebulição, certo? Por quê? Porque o zero absoluto, que foi a menor temperatura atingida por uma substância determinada por Kelvin, corresponde a menos 273 graus Celsius. Ora, se aqui vale menos 273, vale 0 Kelvin, para subir até o ponto de ebulição, ao ponto de fusão, desculpe, da água, menos 273 para 0 tem quanto? 273 partes, né? 273 graus teve que subir. Se aqui corresponde a 0, vai subir 273 casinhas, 273 graus. Então, 0 Kelvin é menos 273 graus Celsius, aproximadamente. E 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, corresponde a 273 Kelvin. Ao ponto de ebulição, você vai subir mais 100, de 273 mais 100 vai para 373 Kelvin. Então, na escala Kelvin, que é a nossa escala absoluta, que é o padrão mundial a nível de pesquisa científica, você vai utilizar ponto de fusão 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin, certo? Bom, então quando nós temos esses pontos de ebulição e de fusão, nós podemos estabelecer a proporção que vai ser a nossa equação de transformação entre as escalas. Então, eu tenho a temperatura em graus Celsius, quero transformar em Fahrenheit. Eu tenho a temperatura em Kelvin, quero transformar em Fahrenheit, ou vice-versa.
Isso é possível? É. Basta a gente utilizar a equação que a gente vai deduzir agora para vocês. Já falei na aula passada, mas ficou no finalzinho. Então, desculpe, para não ter dúvidas, a gente vai reexplicar aqui novamente, com mais calma. Então, as escalas são proporcionais. Por que são proporcionais? Porque se eu coloco esse termômetro, esse e esse aqui, esses 3 termômetros, na mesma substância, o que vai acontecer? Esse termômetro vai dilatar até aqui, por exemplo. Esse segundo termômetro vai dilatar até aqui. E o terceiro vai dilatar até aqui, atingindo o mesmo nível da coluna de mercúrio. Por quê? Porque é a mesma substância, eles vão entrar em equilíbrio com ela, vai atingir a mesma temperatura, né? Só que os valores de temperatura serão diferentes, porque as escalas são diferentes. Mas vai ser o mesmo ponto, porque dilatou do mesmo jeito. Então, essa dilatação é proporcional a essa, assim como essa daqui é proporcional às outras duas. E os termômetros são proporcionais também, a escala toda é proporcional. Por que a escala toda é proporcional? Porque eles estão baseados no mesmo ponto inferior e superior. Certo? Alguém falou alguma coisa aí? Dúvidas? Não. Tá tranquilo, né? Então, olha só. Essa escala toda é proporcional à escala Fahrenheit toda, assim como a escala Kelvin toda. E essa dilatação em graus Celsius é proporcional a essa, assim como é proporcional a essa. Isso é matemática. Então, a gente pode pegar aqui e escrever isso numericamente, tá? Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui, essa variação, é igual a essa, proporcional a essa aqui, que é, por sua vez, proporcional a essa. E a escala toda é proporcional a essa outra escala, assim como é proporcional à terceira, porque estão os mesmos pontos fixos. Então, como é que a gente faz isso? Quem é esse pedacinho aqui? Aqui ele deu um macete, chamou de meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos pé, cabeça menos pé. Tá? Como se aqui fosse a cabeça, aqui fosse o meio e aqui o pé. Então, esse pedacinho corresponde ao meio menos o pé. Certo? Que é proporcional à escala toda, que é 100 menos 0, que é a cabeça menos o pé. Aqui é a mesma coisa. O meio, que é a temperatura em Fahrenheit, que eu não sei qual é, menos o pé, é proporcional à escala toda, que é 212 menos 32, que é o pé. E aqui, Kelvin, temperatura em Kelvin menos 273, é proporcional a 373 menos 273. Então, se eu for escrever isso na matemática, vai ficar isso aqui, ó. Quem é esse pedacinho aqui, ó? Que ele chamou aqui, ó, de meio menos pé. Meio menos pé vai ser a temperatura em graus Celsius menos 0, certo? E a temperatura toda, a escala toda, é 100 menos 0. Isso é proporcional à escala Fahrenheit. O meio da escala Fahrenheit é o quê? A temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o meio menos o pé. Que é proporcional à cabeça menos o pé, que é a parte de cima menos a parte de baixo. 212 menos 32 graus Fahrenheit. E TK menos 273, que é o meio menos o pé, menos a escala toda, que é 373 menos 273. Então, isso daqui é uma proporção que, ao simplificarmos, vai nos dar a fórmula para transformar as escalas. Então, aqui nós vimos, ó, C menos 0, 100 menos 0, TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. TF menos 32 eu não posso simplificar, fica TF menos 32. 212 menos 32 dá 180. TK menos 273 também não posso fazer nada, posso simplificar. E 373 menos 273 dá 100, certo? Então, nós temos a proporção
E aí é só simplificar para chegar na fórmula. Simplificar como? São múltiplos os denominadores. Você pode simplificar por 20. 100 por 20 vai dar 5, 180 por 20 vai dar 9, 100 por 20 vai dar 5. E essa daqui é a proporção que representa a fórmula para transformar as escalas. Então, se eu quiser transformar a escala Celsius em Fahrenheit, eu uso essa primeira parte da proporção. Tá? Isso não é uma fórmula, isso é uma proporção. Então, eu posso usar a primeira parte, eu posso usar a segunda parte, eu posso usar a primeira e a terceira parte, esquecer aqui a parte do meio. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ou TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Simplificando aí os denominadores que são iguais, fica TC igual a TK menos 273. Certo? Então, essa é a equação de transformação entre as escalas. Exemplo. A temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Então, o ser humano, a temperatura normal, tem uma temperatura de 36 graus e meio. Qual a leitura que a escala Fahrenheit e Kelvin fornece para essa mesma temperatura? Então, a equação de conversão é essa que eu acabei de mostrar para vocês, ó. TC sobre 5, desculpe, é igual a TF menos 32 sobre 9, que é proporcional a TK menos 273 sobre 5. Essa é a equação de conversão. Eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit. Se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar o quê? Apenas a primeira parte da expressão, da equação, que usa o quê? Celsius e Fahrenheit. Essa parte aqui de Kelvin, nesse momento, não me interessa. Então, isso daqui eu não vou usar. Esqueço essa parte aqui e uso a primeira parte. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Certo? Todo mundo está entendendo aí? Sim. Beleza. Então, o que eu vou fazer? A temperatura que ele deu foi de quanto? 36,5 graus Celsius. E eu quero transformar em Fahrenheit. Ora, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu pego a temperatura que ele deu em graus Celsius e substituo no lugar de TC. Então, 36,5 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit que eu quero descobrir, menos 32 sobre 9. E aí, eu vou resolver. Como é que eu vou resolver? Divido 36,5 por 5, vai dar 7,3. É igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 que está dividindo vai lá para o outro lado multiplicando. 9 vezes 7,3, que vai dar 65,7. Então, 65,7 é igual a TF menos 32. TF menos 32 é igual a 65,7. O menos 32 passa para o outro lado somando. 65,7 mais 32, 99,7 graus Fahrenheit é a temperatura que equivale a 36,5 graus Celsius. Então, transformei 36,5 graus centígrados ou Celsius na temperatura em graus Fahrenheit. 36,5 graus Celsius equivalem a 97,7 graus Fahrenheit. Ok? E respondi aqui o que? A primeira parte da pergunta. Deixa eu ver se soma essa mensagem aqui. Respondi a primeira parte. Só que ele quer saber também quanto vale essa temperatura em Kelvin, que é a escala absoluta. Então, você vai pegar TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Eu vou esquecer essa parte aqui, ó, da proporção. Por que eu esqueço essa parte do meio? Porque eu quero transformar de graus Celsius para Kelvin. Então, tira essa parte da proporção, fica TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Certo? Como os denominadores são iguais, eu corto. Então, vai ficar TC igual a TK menos 273. Qual a temperatura que ele deu? Temperatura em graus Fahrenheit.
Então, 36,5 é igual a TK menos 273. 273 é negativo, eu quero achar o valor de K, jogo para lá, para o outro lado, ele passa positivo. Então, TK é igual a menos 273, que é igual a 36,5. Passo menos 273 somando. TK é igual a 273 mais 36,5. Significa que a temperatura em Kelvin corresponde a 309,5 Kelvin. Essa é a temperatura que equivale a 36,5 graus centígrados, graus Celsius. Certo? Então, peguei a equação de conversão. Qual é a equação de conversão, professor? Essa daqui que a gente acabou de deduzir. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é proporcional a TK menos 273 sobre 5. Essa fórmula, essa equação, vocês têm que saber. O que você vai usar? Ou a primeira parte, ou a segunda, ou a primeira e a terceira. Depende do que ele pedir. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele pediu de Celsius para Fahrenheit, você usou a primeira parte da proporção, e depois de Celsius para Kelvin, ele passou a usar a primeira e a terceira parte da proporção. Se ele pedisse de Fahrenheit para Kelvin, você esquecer a primeira parte e usar isso aqui, ó, TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. E aí você calcularia a escala, a temperatura, desculpe, na escala de Fahrenheit para Kelvin. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Segundo exemplo. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é de 90 graus Celsius, 90 graus centígrados. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Então, ele está dando a temperatura em graus Celsius, graus centígrados, e quer que você transforme para graus Fahrenheit. Então, você vai transformar de Celsius para Fahrenheit. Qual é a parte da fórmula que eu vou usar, gente? A primeira parte, olha a equação aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é proporcional a TK menos 273 sobre 5. Se eu quero de Celsius para Fahrenheit, esqueça essa parte e vou usar só a primeira. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Qual a temperatura que ele deu? Novamente, ele deu a temperatura em graus Celsius. Então, eu vou pegar 90, onde eu tenho TC, eu vou substituir a temperatura que ele deu. E vou achar a temperatura em Fahrenheit. 90 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 90 dividido por 5 dá 18. 18 é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, passa para lá multiplicando. 18 vezes 9, 162. 162 é igual a TF menos 32. Então, F menos 32 é igual a 162. O menos 32 passa para o outro lado, somando. F é igual a 162 mais 32. Significa dizer que a temperatura equivale a 194 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de 90 graus Celsius foi transformada em Fahrenheit e ela equivale a 194 graus Fahrenheit. Portanto, a resposta desse exemplo é a letra C. Ok? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo, meu povo? Não, é tranquilo. Beleza. Essa parte é fácil, tá? Essa transformação aqui é só você lembrar da forma e aplicar a fórmula correta, tá? Bom, o tradutor, ao receber um manual de instruções com a seguinte frase, essa frase em inglês aí, traduziu corretamente dessa forma. Após esse tempo, verifique se a temperatura permaneceu quente por aproximadamente quantos graus. Então, aqui está falando 149 graus Fahrenheit. Então, essa frase aqui, né, foi traduzida e aí ele está querendo que você transforme a temperatura. Porque se ele traduziu do inglês para o português, a temperatura que está em Fahrenheit tem que passar para a nossa escala padrão, que é em graus Celsius. Então, ele
traduziu a frase. Então, após esse tempo, verifique se a temperatura permaneceu quente por em aproximadamente quantos graus, tá? 149 graus Fahrenheit, você vai ter que transformar em graus Celsius. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual. Nesse caso aqui, nesse exemplo, observe que ele inverteu. Ele não deu a temperatura em graus Celsius. Ele deu a temperatura em Fahrenheit para você transformar em Celsius. Então, você vai inverter. Você vai pegar a temperatura em Fahrenheit e vai substituir no F. E vai achar o TC. Então, TC sobre 5 é igual a 149, que foi a temperatura que ele deu, menos 32 sobre 9. C sobre 5, TC sobre 5 é igual a 117, que é 149 menos 32 sobre 9. 117 dividido por 9 dá 13. TC sobre 5 é igual a 13. O 5 que está dividindo passa para lá multiplicando. 13 vezes 5 dá 65. Isso significa que a temperatura de 149 graus Fahrenheit equivale a 65 graus Celsius. Portanto, a resposta é a letra C. Então, transformei de Fahrenheit para Celsius. Beleza? Alguma dúvida sobre esses 3 exemplos aqui? Primeiro exemplo, transformei de Fahrenheit para Kelvin. Desculpe, de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Segundo exemplo, de Celsius para Fahrenheit somente. Terceiro exemplo, de Fahrenheit para Celsius. Ok? Agora, quarto exemplo. Eu vou transformar de Fahrenheit para Kelvin. Então, já é outra situação. Ok? Então, a temperatura de determinada substância é de 50 graus Fahrenheit. Qual a temperatura absoluta dessa substância? Temperatura absoluta é em Kelvin. Ele nem precisava colocar isso aqui. Se ele perguntasse qual a temperatura absoluta da substância, você já tem que saber que a temperatura absoluta é a temperatura Kelvin. Tá? Você vai transformar para a escala Kelvin. Então, o que você vai fazer? Você sabe que a equação é essa aqui, porém, ele não está trabalhando com graus Celsius. Então, você vai esquecer essa primeira parte e vai usar apenas a segunda parte da equação, da proporção. TF menos 32 sobre 9 é proporcional a TK menos 273 sobre 5. Então, você vai trabalhar com isso aqui. Já que vocês vão transformar de Fahrenheit para Kelvin. Então, você vai pegar TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. A temperatura que ele deu foi de 50 graus Fahrenheit. Então, você vai botar aqui 50 menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Certo? 50 menos 32, que é essa parte aqui, ó, 50 menos 32, dá 18. Fica 18 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. 18 dividido por 9 dá 2. 2 é igual a TK menos 273 sobre 5. Pego o 5, que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 2 vezes 5 dá 10. Então, TK é igual... Não, TK menos 273 é igual a 10. Ou 10 é igual a TK menos 273. Como eu quero TK, eu tiro 273, que está negativo, e passo para o lado do 10. Ele vai ficar positivo. Então, TK vai ser 10 mais 273, significa dizer que a temperatura de 50 graus Fahrenheit equivale a 283 Kelvin. Então, a temperatura de 283 Kelvin, logo a resposta correta é a letra B. Certo? Então, B, 283 Kelvin, a temperatura que equivale a
50 graus Fahrenheit. Ok? E o exemplo 5, ele diz o seguinte: quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como gás refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Então, o nitrogênio líquido, ele é mantido a baixa temperatura, certo? Se ele atingir menos 196 graus, ele já vai virar vapor. Então, você mantém ele no estado líquido com temperaturas abaixo de 196 graus Celsius. Então, ele é utilizado como substância para refrigeração, para resfriar qualquer equipamento ou qualquer outra substância. Na escala Kelvin, essa temperatura vale quanto? Então, ele quer que transforme de Celsius para Kelvin. Você vai usar a primeira parte da proporção, da equação. Tc sobre 5, tá? E vai usar a última parte, vai esquecer o meio. Tk menos 273 sobre 5. Então, você vai transformar de Celsius para Kelvin. Como os denominadores são iguais, você pode cancelar. Então, fica Tc igual a Tk menos 273. Quem é Tc? Menos 196 graus Celsius, que é igual a Tk menos 273, que isso aqui eu vou cortar, 5, 5 corta. Então, como é que eu vou saber? Eu vou pegar aqui a temperatura, vou passar menos 273 para o outro lado. Vai passar positivo. Então, Tk é igual a menos 273, que é igual a menos 196. Passo 273 negativo, vai ficar positivo. Tk é igual a 273 menos 196, que corresponde a uma temperatura de 77 Kelvin. Então, Tk, desculpa, equivale a 77 Kelvin. 77 Kelvin é a temperatura equivalente a menos 196 graus Celsius. Portanto, a resposta é a letra B. Ok? Beleza, meu povo? Alguma dúvida sobre esses exemplos? Não. Pronto. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós utilizamos graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin foi abolido graus Kelvin. Então, não é grau Kelvin, é apenas Kelvin, tá? Observe que nos exemplos anteriores eu estava botando com graus aqui, ó. Antes desse aqui, eu tinha botado grau Kelvin. Quer ver? Aqui, ó. Para chamar a atenção de vocês. Isso daqui não é mais utilizado, tá? No início utilizava-se grau Kelvin, mas o americano, ele tem aquele termo OK, OK, que ele utiliza sempre. E aí, naquela época, não existia computador. Era máquina de datilografia. Então, quando eles iam fazer um trabalho, normalmente eles batiam, e ao invés de bater graus, eles batiam 0K. E aí ficava parecendo que a temperatura era de 0 Kelvin, ao invés de uma temperatura qualquer em graus Kelvin. Então, eles aboliram o uso do graus Kelvin. Então, a temperatura é graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Não é mais graus Kelvin. Então, isso foi abolido, tá? Então, se você observar nesses dois últimos exemplos, eu usei a temperatura e falei 77 Kelvin. Então, nós temos aqui ó, a temperatura aqui de 283 Kelvin, tá? Não tem mais graus. A gente não fala grau Kelvin, fala 283 Kelvin. E nesse último aqui, a temperatura de menos 196 graus Celsius equivale a 77 Kelvin. Beleza? Então, não se utiliza mais graus Kelvin. É só Kelvin. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Bom, eu trouxe alguns exemplos para vocês, além daqueles ali dos slides, que isso daqui foi uma lista de atividade, uma lista de exercícios que eu passei para uma turma anterior de vocês. E aí eu aproveitei essa lista, respondi e vamos utilizar aqui como exemplos.
E depois eu vou elaborar uma outra lista de exercícios sobre isso para vocês. Tá certo? Então, nesses exemplos, nós temos também a transformação das escalas, ok? Conversão de uma escala para outra, certo? Então, primeira questão aí dessa lista que eu estou utilizando como exemplo, depois eu vou enviar essa lista para vocês lá junto com o link das aulas, tá? Para vocês estudarem. Outra coisa, hoje pela manhã eu enviei para vocês uma aula teórica, um resumo disso aí que a gente falou da primeira parte de termometria aí, viu? Já está lá no Eclass para ajudar vocês aí no estudo. Vocês vão utilizar o resumo para estudar e, obviamente, continuar estudando pelo módulo também, certo? O resumo é só um complemento, mas já está lá no Eclass de vocês. E depois eu vou mandar o link com essa lista aqui, com esses exemplos, essa lista de exemplos. Então, nesse primeiro exemplo tem o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então veja bem, Maria, ela precisa deixar a temperatura constante de 392 graus Fahrenheit. Só que ela está no Brasil. Então, o forno mede a temperatura em graus Celsius. Ela vai ter que transformar de Fahrenheit para Celsius para saber quanto vale essa temperatura. Então, eu faço o quê? Eu uso a primeira parte da proporção. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual. A temperatura que ele deu foi em graus Fahrenheit. Então, no lugar da temperatura em Fahrenheit, na fórmula, eu vou substituir e botar quanto? 392. Então, TC sobre 5 é igual a 392 menos 32 sobre 9. TC sobre 5 é igual a 392 menos 32 dá 360. 360 sobre 9. Aí o que eu faço? Divido 360 sobre 9 por 9, vai dar 40. Então, 360 dividido por 9 dá 40. O 5 que está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, 40 vezes 5, 200. Então, a temperatura de 200 graus Celsius, resposta correta, letra B. Então, 392 graus Fahrenheit, transformado para Celsius, equivale a uma temperatura de 200 graus Celsius, 200 graus centígrados. Portanto, a resposta correta é a letra B. Beleza? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu como transforma? Beleza. Nosso tempo está acabando. Nossa próxima aula começa às 8h20. Eu vou mandar o link para vocês aí. Mas 8h20 a gente começa, tá? A gente vai continuar falando aqui dos exemplos. Mas eu quero também que vocês deixem aí do lado de vocês um papel com uma caneta ou um lápis, porque eu vou passar uma questãozinha para vocês tentarem fazer lá no finalzinho, tá ok? Depois que a gente explicar os exemplos. Então, valeu, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta. 8h20 a gente retorna. 10 minutinhos aí de intervalo aí, a gente volta. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, professor. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.